Muito bem, vamos agora fazer a nossa questão comentada. Você está vendo aí, ó, é uma questão sobre sintaxe, isso é, termos da oração de um concurso de 2022 da banca Sebrasp. Geralmente a logo CESP, Sebrasp tem vindo ainda juntas, porque todo mundo continua falando CESP, mas agora o nome, né, oficializado é Sebrasp. E aí, neste momento de gravação desse vídeo, nós já estamos com um concurso anunciado do INSS, que quem executará será a banca Sebrasp, aí na tela, nessa modalidade de certo e errado. Dá uma olhadinha comigo nessa questão de 2022. A respeito dos aspectos linguísticos do texto, que nós não lemos, julgue o próximo item. Na oração, onde ainda abundam problemas crônicos do subdesenvolvimento, que está no terceiro período do último parágrafo, o termo problemas funciona como núcleo do complemento verbal de abundam. Se você quiser parar e pensar um pouquinho da resposta, fique à vontade. Opte, depois volte. O grande problema que o candidato enfrenta na banca Sebrasp, nesse critério de certo e errado, é quebrar uma cultura. Você foi a vida inteira orientado para tentar. Ainda que você não saiba, tente para ver se você acerta. E na banca Sebrasp, isso não vale a pena. Porque ou você tem certeza e aposta naquela que você tem certeza, ou se você não tem certeza, é melhor que você deixe em branco. Porque se você arriscar e errar, além de você não ganhar o ponto, você perde. Numa prova de 10 itens, você marcou os 10 e acertou 7, significa que você errou 3. 7 menos 3, 4 será a sua nota. Então vamos quebrar a cultura. O problema é que a gente, nas provas de português, acha que sabe muito e fala assim, não vou deixar em branco. Então dá uma olhadinha aí. Onde ainda abundam. Abundam o quê? Problemas crônicos. Então você pensa, né? Onde ainda abundam o quê? Problemas crônicos. Problemas crônicos. Completou o verbo abundar. Claro que problemas é o núcleo, e aí você marca certo e erra a resposta. Porque isso está errado. Problemas não é o núcleo do complemento verbal. Cuidado com essa pergunta que você passou a vida inteira fazendo, porque nós, professores de português, te ensinamos. O filho recebeu um elogio do pai. O filho recebeu. Quem recebe, recebe alguma coisa. O quê? Um elogio. Objeto direto. A gente aprendeu na escola que toda vez que a gente pergunta o quê, nós estamos procurando um objeto direto. Só que português não tem toda vez. E nas provas, o negócio é te induzir ao problema, ao erro. Você pode perguntar o quê e encontrar como resposta um sujeito. Toda vez que o sujeito vier depois do verbo, caberá a pergunta o quê? Porque tanto o objeto direto quanto o sujeito são termos sem preposição. Por isso que você não pergunta de quê. Por isso que você não pergunta em quê. Por isso que você não pergunta com quê. Por isso que você pergunta o quê. Então, se o termo é objeto direto ou sujeito, ele não tem preposição. Então, quando eu digo que o carro perdeu o freio, tudo bem. Nós temos aqui o verbo perder. E você pergunta, o carro perdeu o quê? O freio. Aqui não tem preposição. Aqui eu perguntei o quê? Só que aqui é um objeto direto porque o sujeito já foi achado antes. Eu só posso perguntar o quê e dizer que é objeto direto se eu já tiver achado o sujeito. Por exemplo, encontrou o relógio na rua. Aí você vê o verbo encontrar, você pergunta, encontrou o quê? E aí você responde com o relógio, que também não tem preposição. E aqui também é um objeto direto. Ué, professor, mas agora não tem sujeito. Tem. O sujeito é implícito. Ele.
Eu não falo eu encontrou. Eu não falo vocês encontrou. Eu não faço eles encontrou. O único pronome que cabe ali é o eu, é o ele ou ela. Então, o objeto direto, quando eu pergunto o quê, é objeto direto quando houver sujeito. E o sujeito pode ser explícito ou o sujeito pode ser implícito. Aqui eu perguntei o quê e o sujeito estava explícito. Aqui eu perguntei o quê e o sujeito estava implícito. Agora, quando eu digo ocorreu uma pane no motor. Quando eu falo ocorreu, eu vou perguntar, ocorreu o quê? E uma pane não tem preposição. Não está escrito de uma pane, em uma pane, com uma pane. Só que agora é sujeito. Assim como aqui começou com verbo, aqui embaixo também. Só que eu não posso colocar ele ocorreu uma pane no motor. Eu ocorreu uma pane no motor. Ela ocorreu. Não, é uma pane no motor é que ocorreu. Se fosse problemas no motor, ocorreram. Olha na tela. Está trocado também. Problemas crônicos abundam. Os problemas crônicos são abundantes. Problemas é plural. Abundam é plural. Se fosse um problema, abunda. Problema ocorre. Vem cá. Quando eu digo também é necessário o apoio. Aí você fala, é necessário o quê? Não tem preposição e começou com verbo. Eu não posso colocar que ele é necessário o apoio. Eu é necessário o apoio. Não, o apoio é necessário. Então isso aqui é o sujeito. Por exemplo, quando eu digo assim, sabe-se a verdade. Eu tenho o verbo saber. Eu também pergunto, sabe-se o quê? Ó, não tem preposição, não está escrito da verdade, na verdade, pela verdade. Mas aqui também é o sujeito. Porque eu não posso colocar ele sabe-se a verdade. Eu sabe-se a verdade. Não, a verdade é sabida. Agora, se eu coloco, por exemplo, sabe a verdade, o verbo é o mesmo, saber. A verdade é o mesmo de cima, sabe? O quê? Só que agora é um objeto direto. Porque aqui posso dizer que ele sabe a verdade, ela sabe a verdade. Então, se o sujeito está implícito, isso é objeto direto. Quando não é possível colocar o sujeito, o termo que você acha que é o objeto é o sujeito. É muita coisa, não é? Você vai fazer o concurso do TRT de Minas? Você vai fazer o concurso da Assembleia Legislativa de Minas? Então, uma dica. Olha lá. Se você for ao meu site, ao www.ricardoerce.com.br, você vai achar um combo chamado combo 10x10 CESP. Tá? Esse combo, ele tem 110 questões de todos os temas de prova e são 110 revisões. Como eu faço isso aqui? Então, são 110 questões divididas por tema. Então, tem o tema de concordância, tem um tema de crase, tem um tema de pronome, tem o tema de verbo, tem o tema de enfim, período composto. Então, são 10 questões de 11 temas do edital. Então, cada tema com 10 questões, eu faço a questão e dou uma explanação teórica e faço um resumo. Tipo esse resumo que eu fiz agora, um pouco mais detalhado. Então, se você for lá, ó, esse combo, ele sai, olha aí na sua tela, por R$ 90. Então, por R$ 90 você vai ter 110 mini aulas de 110 questões da banca. Claro que dá para você fazer uma ótima revisão, tá? Então, fique de olho, não espere chegar em cima da hora para você começar a estudar.
vai com calma, porque o concurso será muito concorrido. Lá, anote o endereço e faça-nos uma visita. www.ricardoerce.com.br